Deus maior, não há um Deus melhor. Eu queria comparar as obras de Deus, eu queria comparar o próprio Deus, mas não há um medidor. Não há um outro para poder fazer uma comparação. Quando você vai comprar um carro, você compara outro e vê o que um oferece, o outro oferece. Mas com Deus não há um outro medidor para a gente fazer uma comparação. E eu queria falar das obras que Ele faz, mas também não tem obras semelhantes. Então eu tenho que comparar Deus com o próprio Deus. E eu tenho que comparar as obras dele com as próprias obras dele. Eu tenho que dizer para os irmãos, está aqui na minha garganta, aqui, ó. Eu tenho que desabafar com os irmãos. Ele me surpreendeu novamente. Parece que ele está sempre numa crescente, ele faz obras melhores, maiores a cada momento, a cada fase, a cada situação. Ele vai na criação, o Espírito do Senhor pairava sobre a face das águas. Aí ele começa a criar. Seja bem-vindo, irmão Ariel Baldo. Aí ele começa a criar todas as coisas. Aí ele cria o homem. Não foi bom ele ter criado o homem? Você está aqui hoje. Ele criou o homem. Que maravilha! A imagem e a sua semelhança. A única imagem que ele aceita, certo? Deus não aceita imagens, mas a nossa imagem ele aceita. E a nossa semelhança, como somos a semelhança dele. E já é extraordinário. Aí ele faz algo melhor que o homem. E do próprio homem, não é? Concordam os irmãos? O que foi que ele fez? Sim. Na mulher, né? E ele faz a mulher, a gente fala, pois mas já tinha sido maravilhoso ter criado o homem, e ainda faz algo melhor a mulher. Aí ele começa, ele faz os reis, profetas, sacerdotes, aí ele vai só surpreender, só numa crescente. Eu não sei se ele se superou, porque ele não consegue, porque ele já é o máximo, né? Como é que ele vai se superar? Mas ele vai só numa crescente. Aí nos surpreende reis, que é maravilhoso, profetas, sacerdotes, já é tremendo. Aí ele faz um que vem da Virgem, que é os três de uma vez só. Ele nos envia o seu Filho Jesus, gerado de si mesmo, né? Que é rei, é profeta e sacerdote. Aí a gente fala, opa, agora sim, né? Nosso Salvador, nosso Senhor. Tá bom, né? Deus já podia parar por aí, já estava suficiente, não precisa fazer mais nada, já nos proveu a salvação. Aí ele nos deixa a igreja, a noiva de Jesus, ele faz a noiva, a igreja. Aí eu fico assim de cabelo em pé, eu fico pasmo. Ele nos dá a igreja. E a gente se surpreende com a igreja e fala, agora sim. Não, aí ele nos dá o seu Espírito. E ele coloca dentro de cada um de nós o seu Espírito. Gente, ó, chega a me arrepiar. E ele batiza com o Espírito Santo e ele subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens, nos dá os dons. É uma coisa atrás da outra assim, ó. E ele vai sempre nos surpreendendo e ele prova o seu amor para conosco. Deus é bom, né? E ele nem precisava provar mais nada, né? Já está suficiente. Adorar a Deus, ele nos dá a sua adoração. Ele procura adoradores e nos dá a adoração. Que o adorem em espírito e em verdade. E quando adorar? A hora vem e agora é. Nós somos convidados a adorá-lo. E adorar como? É como aquele vaso de alabastro, né, que se derrama, se quebra, porque um coração quebrantado não rejeitará o Senhor. Se quebra ali, o perfume se derrama, mas não dá para reunir um pouco de perfume. Não vou adorar 80%, 20% eu deixo para depois, para o próximo culto. Não tem como fazer isso, né? Aí a gente entra num processo de adoração, numa crescente de adoração, e a gente fala, não, tem que deixar tudo aqui. Não dá para guardar 30%, 40% para o próximo culto. Vai ter que derramar e deixar tudo aqui. Quando você derrama o perfume, não dá para reunir o perfume um pouco ali, vou guardar um pouquinho aqui para depois, não dá. Então você tem que deixar toda a adoração aqui. E é tremendo, gente. Deus é maravilhoso. E o mais maravilhoso de tudo é que Ele me incluiu nesse plano dele. Ele nos deu a sua palavra, eu não sei como que essa palavra chegou até minhas mãos. Eu sei que eu paguei barato. Não custou muito caro não, para mim não custou muito caro não. E cada pessoa tem acesso a essa palavra. Cada pessoa tem acesso. E Ele nos fala por meio da palavra. Nós temos algumas pessoas maravilhosas no nosso meio, temos também o pastor Jorge,
poderia dar uma palavrinha para nós, nos animar com a palavra, uma palavrinha rápida, e logo depois nós queremos já orar pelo palestrante de hoje, irmão Ismael. Ó, eu vou sair e vai entrar minha cópia, ok? Olha, ó, efeitos visuais, ó. Porque ele é mais velho, né? Eu de idade eu sou mais velho, mas ele é mais velho que eu. Graças a paz, queridos. É um prazer, depois de tanto tempo, poder estar aqui com os irmãos. Foi dessa igreja aqui que eu fui conduzido ao ministério e tive uma grande participação aqui na vida de algumas pessoas, dentre eles nosso irmão Ari, né? Fiz realmente conversão do meu irmão, o outro também, né, pastor Wagner, e a alegria nossa é poder continuar servindo ao Senhor. Hoje nós estamos ali na cidade de Apiaí, assumimos uma igreja faz 10 anos que nós estamos ali, e assumimos a igreja ali com cerca de 28 pessoas, uma igreja endividada, estava com uma média de R$50 mil de dívida, isso em 2012 para 2013, e a igreja acabada, né? Inclusive fazia 1 ano e meio que não ocorria cultos dentro do templo, porque iniciaram uma reforma e também não foi possível concluir. E Deus nos abençoou, fomos para lá, a igreja me ofereceu uma ofertinha de uma ajuda de custo. Fomos morar na unidade do Lar Batista, que também tinha fechado. Hoje nós temos um projeto, uma escola, dentro do Lar Batista, uma escolinha de futebol lá, com cerca de 300 crianças e adolescentes. A igreja nossa hoje, saudamos todos os compromissos, vamos consagrar mais 2 pastores hoje. Trabalhamos com o Ministério de Células também e estamos já com 10 células, vamos para multiplicar agora, vai para umas 15 células a nossa igreja. E também inauguramos uma outra igreja na cidade de Guri. Iniciamos lá há 2 anos nessa cidade e lá já tem 2 igrejas batistas. Iniciamos o trabalho lá e já tivemos culto lá agora, foi inaugurado um novo templo lá agora, em maio. Já temos tido cultos até com mais de 100 pessoas. Então Deus está nos abençoando. Já temos um plano de trabalho, já estou dando um relatório completo, tá? E assim eu já vou encerrar com o relatório agora. Nesse mês de setembro nós estaremos completando 60 anos de vida da igreja. Já temos uma programação intensa lá, que a gente acaba parando a cidade, são 4 horas de adoração, então os irmãos estão convidados, dia 30 de setembro. Começa às 8 da noite, vai até meia-noite o culto. Um culto muito extenso, são 4 horas de culto. Então quem tem pressa para ir embora para casa, então não vá. Eu já convido a não ir, porque se for vai ter que aguentar ali, né? E também para o próximo ano, no mês de julho, do dia 23 ao dia 30 de julho, nós estaremos avançando lá com um número mais ou menos de uns 300 missionários, e se os irmãos estiverem interessados, depois eu estar passando o pastor Gerando, o irmão também aqui, o que nós estaremos fazendo, nós estaremos avançando ali com o nosso ministério. Vamos estar com 300 missionários ali na nossa cidade, então o grupo vai ficar ali em Apiaí, e temos um alvo de pelo menos 3 cidades que não tem igreja batista ali, para a gente implantar o trabalho lá e já deixar com o pastor. Fica 1 semana esses missionários lá, do dia 23 ao dia 30, e conforme o resultado a gente já deixa um casal missionário lá trabalhando já no local. Já temos feito isso aí em algumas regiões. O Mário participa do projeto Barnabé, né? São Barnabé, vai ser lá em Apiaí no ano que vem. Esse ano foi em Juiz de Fora, tivemos um grande avanço lá, Deus nos abençoou bastante. E é isso, gente, eu louvo a Deus porque Deus tem concretizado sonhos. E agora, essa semana que vem, estaremos realizando batismos, entre eles, um deles ele estaria se batizando na igreja adventista no sábado, e o patrão dele não deixou que ele, não liberou para que ele fosse batizado, que ele faltasse no serviço naquele dia. Aí eu batizei o irmão dele, aí ele ficou interessado em saber mais a respeito, agora eu vou batizar ele e a esposa lá na igreja lá na próxima semana.
E um outro casal também, eles, por conta da escolinha de futebol, o filho deles joga na escolinha, treina na escolinha, fizemos uma amizade ali. Um dos músicos principais da Igreja Católica lá do município, ele vai estar sendo batizado agora também, ele com a esposa estarão se batizando na próxima semana. Então Deus tem feito assim, a cada 3, 4 meses batismos, pessoas novas chegando, pessoas assim servindo ao Senhor e o reino de Deus se expandindo. E quero aqui finalizar dizendo que essa igreja de Brás Cubas, ela tem uma participação muito grande nesses frutos que têm surgido. Me lembro o dia que o pastor Walter falou assim, olha, ô Jorge, você vai para o seminário. Eu falei, não vou. Eu falei comigo mesmo, não vou. E ele ficou assim, eu falei assim, Deus, eu só vou se o senhor levantar alguém para pagar as despesas do seminário. E então eu me lembro que era domingo e as aulas começariam na segunda. E até 11h30 da manhã, quando acabou a escola bíblica, não tinha ninguém para pagar o meu seminário. Aí eu falei assim, então não é vontade de Deus, porque eu falei com Deus, se alguém levantasse para pagar o meu seminário, então eu vou. Se não se levantar alguém, então eu não vou. Aí terminou, eu já estava indo para casa, aí o irmão Xi, eu não sei quantos aqui se lembram dele, ou chegaram a conhecer. Aí o irmão Xi chegou assim para mim e falou assim, irmão Jorge, fiquei sabendo que você está indo para seminário. Eu falei assim, estou pensando aí, tá. Ele falou assim, e quem vai pagar para você? Eu falei, não sei. Ele falou, quanto fica? Aí eu falei para ele quanto ficariam as despesas do seminário, as despesas de viagem e tudo. Ele parou, pensou, enfiou a mão no bolso, pegou o talão de cheque, preencheu assim, já a matrícula, já dinheiro de viagem, já tudo, entregou na minha mão. Aí ele falou assim, aqui está o meu cartão, o que você precisar, você me liga. Eu nunca precisei ligar para ele. Foi só essa vez, só para Deus confirmar. E estamos aí, 33 anos já de ministério pastoral. Então, que Deus continue abençoando os irmãos, quem sabe numa dessa aí desperte alguém aqui para o ministério também e vai fazer a obra que o Senhor colocou no coração de vocês. Deus abençoe, é uma honra muito grande estar aqui com vocês. Bem, irmão, vamos orar. Coloque-se em pé, vamos orar para o nosso irmão. Pai querido, muito obrigado a Deus, porque o Senhor não parou a tua obra, Pai. O Senhor continua desenvolvendo, ó Deus, no coração dos teus filhos, a habilidade, ó Deus, de explanação da tua palavra. E abrindo, ó Deus, o entendimento dos teus filhos, mediante o teu Espírito Santo, ó Deus, trazendo revelações, ó Deus, e a iluminação da tua palavra, para que ela alcance, ó Deus, a terra fértil que é o coração das pessoas. Use agora o teu servo, ó Pai, para a ministração e explanação da tua palavra nesse instante, neste local. Oramos, Deus, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bem, irmãos, boa noite, graça e paz. Queria compartilhar com vocês que é uma alegria para mim. É a primeira vez eu considerei, quando o pastor Carlos ele mandou para mim lá o logo, dizendo que o Ismael irá ministrar, eu considerei para mim mesmo, essa como a minha primeira vez, como membro da Igreja Batista, a minha primeira ministração aqui na Igreja Batista. Então ela tem um peso, ela até estou sentindo frio ali, ela tem um peso muito grande para mim, porque eu estou considerando ela como minha primeira num serviço em prol do reino, amém? Então eu estou muito contente de estar aqui, um pouco nervoso, o mundo já tem uma estrada, não deveria tanto, mas se eu tossir é de alegria, não considere isso, prendam-se nas palavras que são ditas, mas é uma alegria estar aqui com vocês, amém? Vamos lá? Eu gostaria que os irmãos abrissem comigo suas Bíblias em Atos capítulo 5. Amém, amém? Eu vou acelerar porque eu falo pouco, então vamos lá. Ananias e Safira, esses são os personagens de hoje. Ananias é um homem, tá? É um homem, e Safira é uma mulher. Então é marido e mulher, é um casal. Vamos lá.
Entretanto, certo homem chamado Ananias, com sua mulher Safira, vendeu uma propriedade, mas em acordo com sua mulher reteve parte do preço, e levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. Então disse Pedro: Ananias, por que encheu Satanás teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu, e vendido não estaria em teu poder? Como, pois, assentaste no teu coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Levantando-se os moços, cobriram-se-lhe o corpo, e levantando, o sepultaram. Quase 3 horas depois, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que ocorrera. Então Pedro, dirigindo-se a ela, perguntou-lhe: Dize-me, vendestes portanto aquela terra? Ela respondeu: Sim, portanto. Tornou-lhe Pedro: Por que entrastes em acordo para tentar o Espírito do Senhor? Eis a porta aos pés dos que sepultaram teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante, caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Entrando os moços, acharam-na morta, e levando-a, sepultaram-na junto do marido. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. O 11 de novo. E sobreveio grande temor a toda a igreja e a todos quanto ouviram a notícia desses acontecimentos. Amém? O que aconteceu antes desse casal? Também um outro homem, chamado Barnabé, ele também havia feito a mesma coisa. Ele havia vendido uma propriedade, e ele entregou, que era de costume, entregou o dinheiro, entregou a totalidade aos apóstolos. Ele deixou o dinheiro lá. O nome dele é José, também é conhecido como Barnabé, e ele fez essa mesma situação. Aqui a gente não se prende a ter entregue todo o dinheiro, não ter entregue, porque até o próprio texto fala: se você vendeu, quiser entregar era seu, não quisesse entregar era seu. Se você tivesse feito um acordo de entregar 50%, 70%, 80%, seja, não estava preso nisso. E eu, várias vezes já ouvi esse texto e eu estava preso nisso. Aonde está o erro desse homem, desse casal, né? Entregou 80, entregou 70, o que eles não entregaram, né? O que sempre ficou na minha cabeça, só me prendia isso. E aí, outro ponto que fica na minha cabeça é a morte. Puxa, que repentino! Declarou-lhe a morte, Pedro declarou a morte. Foi tão forte assim, para que algo tão forte? Então eu sempre me prendia tão somente nesses 2 pontos. Não sei vocês, mas toda vez que falava na minha Safira, e quando eu escolhi lá o texto, pastor, escolha aí, vou escolher, falei, algo vai sair, e eu vou ver mais do que isso. E realmente eu vi. Muitas vezes nós queremos questionar o porquê Deus faz algumas coisas. O irmão, aqui a gente estava conversando, fui provocar uns irmãos, aí o Flávio ali pegou e falou assim: irmão, se fosse hoje colocar o mesmo texto na igreja e fosse considerar o que é entregue, será que quantos iriam resistir? Eu vi uma pregação que falou assim: podia fazer uma igreja e já o cemitério do lado. Vinha da igreja, quem abrisse uma funerária dava certo esse momento, porque ia encher tanto morto ali. E olha o que o Flávio falou na hora que ele perguntou ali. Ele pegou e falou assim: essa geração, o que aconteceu? O que aconteceu com essa geração? Será que teve alguma mudança? E o irmão, ele pegou aí, em Deus, no Salmos capítulo 100, e o versículo final, fala: a sua misericórdia dura para sempre, de geração em geração. Aí no finalzinho que chamou a atenção, a sua fidelidade, não a nossa fidelidade. Porque se fosse depender de nós, da nossa fidelidade, estava mesmo. Estava morto mesmo. Por causa da fidelidade dele. A palavra do Senhor nos declara que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam a cada manhã, é verdade? Eu gostaria que você, comigo, não vou sair desses personagens, tá? Porque o Barnabé teve uma oferta entregue, a sua oferta não teve questionamento. Caim e Abel, a oferta de Abel foi aceita, a de Caim não foi aceita, né? Então nós vamos considerar, olhando a palavra, tem ofertas que foram aceitas, ofertas que não foram aceitas. A igreja estava muito bem, estava no momento, no auge, vou usar esse termo, estava bombando a igreja. Havia uma pregação, eles fizeram uma pregação, foram presos, e as autoridades locais queriam que eles não falassem, havia acabado de um homem ser curado, não, vamos prender eles. Eles falam assim: e agora? Nós vamos obedecer às autoridades ou vamos
vamos continuar anunciando nosso Deus. Está lá no versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam, capítulo 4, versículo 19. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se isso é justo diante de Deus, ouvir-vos antes a voz dos outros do que a Deus. Quem sabe aquele casal Ananias e Safira ali, eles ficaram preocupados. Vamos entregar tudo para a igreja, né? Já que eu vou entregar tudo. Põe tudo aí para a igreja aí. Não. Ô mulher, esposa, vamos guardar, né? Vai que dá ruim, né? Vai que dá ruim aí, não vamos entregar tudo não. Vamos ficar. Será que foi uma incredulidade? Uma falta de confiança? Porque vocês lerem nos versículos anteriores, ali estava numa situação tão boa que as pessoas não viam as coisas em comum. Elas não viam as suas coisas como o mundo hoje cada vez vai piorar. Amantes de si mesmos, soberbos. É meu, que é meu. Você tá padecendo, tá precisando? Então, dá. É meu. A Bíblia já fala que nos últimos dias, né, o amor de muitos se esfriaria. Então a dificuldade, as pessoas querendo só para si, vai ser maior. E ali, como demonstra, talvez, já estava uma dificuldade, um problema. Não, eu entreguei, aí eu fiz, aí ó, aqui ó, ninguém sabia que eu fiz todo dinheiro. Olha, pra vocês assim, ó, vai fazer uma brincadeira, ó, ninguém sabia que eu fiz todo dinheiro, aí ó, durante os irmãos aí, ó, tá vendo? Quem sabe a Ananias e Safira ali, ó, fizeram, tá vendo? Aí ó, coloquei um monte, nem sabia, foi sem querer, coloquei um monte aí, perante vocês aí, ó, foi uma oferta boa, foi um valor alto. Vendi por tanto. Vocês nem sabiam o valor? Ninguém sabia o valor? Vendi por tanto, ó. Foi um valor, foi um valor alto. A oferta da viúva pobre não foi isso, né? Porque quando ela fez a oferta dela, os outros deram o que tinha, mas ela deu tudo. E aqui, eles não deram tudo. Era muito comum nessa época aqui, você ter 2 propriedades e vender. Agora você pensa aí. Se você tem 2 propriedades, seja sincero. Vamos pensar em carro. Tem homem, tá cheio de homem aqui. Agora eu tô com 2 carros na garagem. Assim, eu vou dar o meu carro para homem. Pensa aí, não é para responder, tá? Ó, vou dar o carro para homem. Tá precisando de sei o quê. Olha o irmão que veio falar. Assumir uma igreja com 50 mil de dívida. Tá bom, pastor? E ó, menos sim, a dívida vai zerar. Vamos vender meu carro, tá valendo 50. Tá valendo 60, se a gente baixar, vai dar 50, essa dívida não marcar. Não foi? Não tudo aí com 50 de dívida? Vai dar certinho, hein, pastor? Ó, vai entrar zerado. Aí surgem outras coisas também. Então, outras contas surgem. Não estou devendo nada. Você pega, entrega e está em ordem. Será que talvez você daria seu carro? Vou aumentar o valor. Tenho 2 propriedades. Então, tenho lá, né? Tem uma casa e um apartamento. Mas a casa eu arrendo, né? Eu alugo, gera um dinheirinho, né? Então, mas as pessoas lá entenderam, elas tinham tudo em comum, entenderam que pelo crescimento do reino, elas pegaram e entregaram. Pensa aí você e eu, talvez a gente pega tantas coisas, tantos desafios, ao pegar o tema Ananias e Safira, eu peguei eu pensei comigo, é um tema ruim, mas não gosto de contar coisa ruim, sabe? Não gosto. Tem que ter uma coisa boa, vamos pegar uma coisa boa nesse negócio. O exemplo dele morrer. Então você já sabe que o resultado do pecado, o salário do pecado é a morte. Então você já viu que dá morte. Mas agora eu queria trazer para os irmãos o que pode dar vida para a gente. Ok? Vamos tentar pegar coisa boa? Olha lá. Provérbios capítulo 6, versículo 16. Está tendo outro curso de homens para vocês saberem. O Léo está aqui, nos líderes. Está tendo na segunda. Sei que está acontecendo essa igreja, pastor, mas está tendo curso de homem, está doidado. Ó, tem na segunda, tem na terça e tem de sexta. Então, esses homens esse ano, principalmente nesse segundo semestre, nós vamos que vamos, entendeu? Se Jesus vier, nós vamos. Provérbios capítulo 6, nós vamos que vamos, porque para homens
está sendo investido muito. Não sei se eles não perceberam, não sei se eles erraram o dia, ou colocaram mais um dia, e ainda vai ter mais um para casais ainda, e aí o homem também está envolvido. Então, Deus quer algo contigo, homem. Deus quer algo contigo. Deus quer algo comigo, Deus quer algo conosco. Amém? Provérbios 6,16. Lá. Show aí? Nós vamos falar de coisa que Deus não se agrada. Coisa ruim, sabe? Sabe coisa que não agrada? Semana passada o William falou muito da família, da minha esposa. Você tem que ouvir a sua esposa. Fica isso na cabeça. Fica bastante isso na cabeça. Aí, agora, você sabe que a sua esposa, às vezes, você faz tal coisa que ela não vai. Sabe? O beiço cresce, né? O beiço cresce, a porta fecha e você sabe. Agora, o que Deus não se agrada? Você já procurou saber que Deus não se agrada? Vamos lá em Provérbios 6,16. 6 coisas o Senhor aborrece, ou o Senhor odeia, em algumas outras versões. E tem mais. E a 7ª, a sua alma abomina. Quais são? Aí eu coloquei em tópicos aqui. Olhos altivos, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que trama projetos iníquos, pés que se apressam a correr para o mal, o que testemunha falsa, a testemunha falsa que profere mentiras, e o que semeia contenda entre irmãos. Essa é a última que o Senhor abomina. Essa é a 7ª. São 6 e a 7ª que ele abomina. Então, pegando esses pontos, o pecado de Ananias e Safira foi a mentira. Eles mentiram e desagradaram o Espírito Santo de Deus. Aí, olhando aqui, cada parte que nós estamos no capítulo 6, vou começar pelos olhos altivos. Você sabe o que são olhos altivos? São olhos orgulhosos. Você olhar e menosprezar o próximo. Então, o olho faz parte da onde? Do corpo. Língua mentirosa. Língua. Então eles mentiram. Ananias e Safira, eles mentiram. Mentiram com a sua boca. Mentiram com as suas ações. A Bíblia fala que a língua é um órgão tão pequeno, mas ele é capaz de inflamar todo o corpo. E quem consegue dominá-lo, esse é a sabedoria. E é muito difícil. Se fôssemos nós aqui, estamos entre homens, algumas palavras que nós dissemos para as nossas esposas, se pudéssemos apagá-las, né? Ou não, nem termos dito, seria tão bom, na verdade. Ou tantas coisas que nós, na nossa tolice nós respondemos, porque a palavra do Senhor diz que se você responder antes de ouvir, é falta de sabedoria. E essa semana falou muito constantemente que nós temos 2 ouvidos, uma boca, então seja tardio no falar, tardio no irar e pronto para ouvir, assim diz a palavra. Então nós não controlamos a nossa língua e nós mentimos. Aí agora para outro órgão, mãos. Mãos que derramam sangue inocente. Coração que trama projetos iníquos. Provérbios 4:23 diz que do nosso coração eles procedem a saída da vida. Guarda o teu coração. O que é isso? É do coração que surge, são as emoções. É do coração que surge, você vai fazer isso. Vou pegar um exemplo, já usando o olho, o coração e a mão. Pés que se apressam para correr para o mal. Ontem estava lá na igreja do Batista de Jardim Joseli, está tendo 21 dias de oração. O pastor teve essa estratégia. 21 dias do povo está indo para a igreja. Estava lotadinho, está quase acabando. Acaba dia 21. Nós vamos cantar lá no domingo. E dia 21, ontem eu estava lá. E sabe que o irmão na oração, o pastor estava falando cada um pelo nome já. Estava numa sala com uma quantidade maior de pessoas. Sabe que a igreja está voltando, pessoas. E um irmão pegou e orou. Eu queria agradecer, Senhor Deus, porque o Senhor não hoje foi no churrascão. Ele falou assim, gente, não fui pro churrascão, é mesmo? Tinha acabado de chegar, não fui pro churrascão, os patrões ficaram bravos comigo, mas o Senhor sabe, né? O negócio ia dar ruim, porque ia ter bebida, cachaça, ia ter de tudo, mas eu não fui. O irmão na oração, ele falou isso. Ele falou desse jeito, eu falei assim. Aí o outro pegou e falou assim, Deus livra, Deus livra. E aí o pastor falou, Deus protege. Por quê? Talvez muito que se o irmão tivesse usado os pés dele para ter ido lá, ele ia ver a cachaça e com as suas mãos
e você sabe o que poderia acontecer. Então o irmão na oração foi bem interessante, falei, ó, bem oportuno, Então o irmão não foi, então ele nem chegou, não. Porque se eu olhasse, ele ia, se ele toma aí, né, aceita, a mão ia, mas ele foi assim, não vai nenhum nem outro, se o olho olhar e se a mão pegar, lasquei, mas se eu não fui, eu nem vi, entendeu? Você nem foi, não, amém? Vocês estão aí? Amém? A testemunha falsa que profere mentiras. Então está usando a sua mente e de novo a sua boca, a sua língua, está proferindo mentiras. E o que semeia contenda entre irmãos, que é a pior, que Deus abomina. E a gente pegar, sabe o que é? Sabe o Ronaldo? Então vou te contar. O Ronaldo fez isso. Então o Ronaldo é uma boa pessoa. Sabe? Então o Ronaldo fez isso. Aí, você não está percebendo que eu com a minha língua, e ele pensando na orelha dele, mesmo que ele não tenha nada, no seu coração já está começando já dando uma raiz de amargura. Quando ele olhar o Ronaldo, aí, é o Ronaldo. E às vezes você deveria não emprestar a sua orelha. Não, o Ronaldo é uma vez. Me desculpando, foi assim. Não, era aquela pessoa uma vez. Ele começou, talvez a pessoa também nem tem posto. Ele começou a declarar uma vez, o Ronaldo é uma vez, tá? Ele não é Ronaldo mesmo. Só dizer como o nosso ator aqui. Mas a gente às vezes empresta e a gente pede semeia contente entre irmãos. Mas tem uma coisa que eu comigo, quem sabe, eu sou um cara de poucos amigos. A gente tem claro isso. A gente tem que respeitar. Na mão ainda não formei, com 50 anos não formei 10 amigos na minha vida. Tem que ser bem sincero com isso. A gente, a amizade é uma coisa bem profunda. Ele dava uma coisa comigo e fala para qualquer um. Tanto que já gerou um desconforto com pessoas daqui da igreja. A fofoca só existe quando você está com o ouvido pronto para escutar. Se você não quer escutar, ela morre. A fofoca só existe quando eu estou com o ouvido pronto para escutar. Porque é muito fácil chegar para o irmão e falar, irmão, eu causei umas 2 vezes isso na igreja. Gerou um desconforto até a pessoa vir e aí me entendeu. Falou, Márcio, obrigado por ter falado. E aí eu falei, começou a falar do irmão, eu chamei o irmão, ô irmão, passa agora aqui. Ele quer falar com você aqui. Ô Márcio, o que você está? Vem cá, filho aqui. Conversa com ele aqui, peguei isso tudo, vai ser bem embora. Não sei nem o que deu, se deu ruim ou se deu bom, mas eu aprendi isso aí. Então a melhor coisa é você falar com a pessoa, ser sincero com a pessoa. Essa atitude dele, lembrando, é como cortar o mal pela raiz, não é verdade? Ele já cortou o mal pela raiz. É como Ananias e Safira, que eles morreram. E eu fiquei sempre pensando, por que poderia ser tão abrupto? Mas é porque estava crescendo um relacionamento tão bonito daquela igreja. As pessoas dando em comum e tal. E às vezes talvez poderia ter alguém que está com interesse. Será que eu vou fazer igual? Alguém poderia começar a criar uma raiz dessa, sabe? E quando viu o que aconteceu com aquelas pessoas, quando viram a morte, eles tiveram um grande temor, eles ficaram atemorizados. Não devo fazer isso. E se estava no meu pensamento fazer isso, já corta, não, de jeito nenhum. A fofoca, ela é, às vezes, por ser verdade, a gente se acha no direito de falar. Ah, mas é verdade, tem lógico que é verdade. Se não fosse verdade, não seria fofoca, seria calúnia. Então nós aprendemos aqui que nós não devemos emprestar nosso ouvido, e também, se porventura nós viemos ouvir, aqui na Igreja Batista eu aprendi, tenho aprendido muito a ouvir, e a Bíblia também nos ensina o seguinte, que quando você vier, os dois lados, você ouviu a tal pessoa, aí quando vier, somente em casais, né? Vem e falou, vai, o pastor ouviu. E parece que fez uma conversa tão, olha, que coisa. Mas quando houve um outro lado, aí sim. O ladrão é terrível. Quando a polícia, isso também está lá em Provérbios, quando a polícia vai até o ladrão, pega um ladrão pé de chinelo, sabe? Sabe esses que mexe com droga, então que mexe com droga. Aí fala, não tio, não fui, não é nada. Aí quando pega assim, não. Aí se ele não contar, o policial
senta o reino dele, certo? Mas se ele contar, o que vai acontecer? Aí o mandante, então, quando o ladrão ele é juramentado, se ele mentir para cá, falar para a autoridade, isso. Então, eu falo pro meu sobrinho, que lado você quer ficar? Porque é melhor sentar nesse lado. Não se assente na roda dos escarnecedores. Tá falando pro meu sobrinho. Uma vez eu estava com um amigo japonês, ele pegou e voltou lá no Japão, infelizmente ele pegou e começou a usar droga, então a gente não sabia. Quando ele voltou pro Brasil, então vamos sair com ele, matar a saudade e tal, tava lá. Aí ele engatou a marcha errada, passou o camburão, nessa época tinha o gambé, tipo as veraneias, né? Não sou muito novo. Aí bombou, aí errou a marcha, bombou, bum! E a viatura lá, e o farol dele estava apagado, meu amigo. Caramba, hein? E tinha droga dentro do carro. Depois o mundo falou assim, se aquela viatura para nós, né? Só porque tá com o farol apagado, tá errado. Antigamente era mais, tá com o farol apagado, deu uma bombada, deu uma provocada, tava ali, quem que vai rodar? Todo mundo vai rodar. Então eu falo pro meu sobrinho, você vai querer o quê? Se eu soubesse que tinha droga ali, não entrava, então já não anda mais, menino. Porque se tiver incidência de acontecer de novo, o guarda vai apertar, então tio, não. Vai todo mundo. A Safira foi junto, porque ela concordou. Meu irmão, você está fazendo alguma coisa errada aí? A questão do relacionamento de um dos outros, muitas vezes a gente pensa que pode estar ruim, mas o relacionamento ganancioso geralmente é os dois. É porque um comenta, o outro vai induzindo o outro. É igual lá no Éden. Não coma desse fruto, porque se você comer, certamente morrerá. Então, qual era o desejo de Adão lá no Éden? Ele olhava para aquele fruto. Será que ele nunca desejou aquele fruto? Será que ele passou ali várias e várias? Quantas vezes Adão passou ali frente daquele fruto, né? Mas como é bonito, né? Deve ser gostoso, né? Então, quando veio Eva, né? Esse desejo de Adão se cumpriu. Porque só foi ela tomar do fruto, comer, deu para o seu marido e já comeu. Porque já estava em seu coração. Então, essa questão da ganância é intrínseco. Né? A gente pode usar os bens materiais dentro de um relacionamento familiar. Você pode usar as finanças como bênção, mas há momentos que as finanças também traz consequências, traz prejuízos, traz brigas, traz separações entre casais. Por quê? Você pegou um valor, vou ajudar meu irmão, né? Ou vou ajudar minha irmã, ou vou ajudar meu pai. Se não for, né, vamos dizer assim, não tiver aquela concordância, você não consiga. Então, a ganância gira em vários polos. Então, nós, como cristãos, como nós vamos tratar essa questão da ganância da nossa vida e no relacionamento que nós temos com nossos familiares, com os nossos amigos? Como nós vamos tratar essa questão da ganância? Será que eu vou querer sempre levar vantagem em cima do meu irmão? Será que eu vou querer levar vantagem em cima da minha esposa? Porque a ganância, meus irmãos, é a raiz de todos os males. Dinheiro é a raiz de todos os males. E, infelizmente, quando nós vemos aqui a situação de Ananias, não estava falando de outra situação, estava falando de finanças, dinheiro. Agora, uma pergunta que fica: dentro da ganância, dentro da consequência que gerou isso aí, foi a morte. Naquela época não havia bancos. Aonde foi parar, vamos dizer assim, os 50% que eles reteve? Porque geralmente o povo, quando pegava as suas finanças, eles enterravam. Eles falavam: eu vou em tal lugar
marcava tal lugar, fazia um buraco ali ou dentro de uma caverna, e lá escondia, e ficava lá. Quando ele precisava, ele ia lá naquele lugar e pegava, resgatava tudo dele. Só que eles morreram. E aí? Qual foi o fruto da ganância? A morte. E o que eles reteram, para quem ficou? O pastor falando que lembrando de filme de ladrão, sabe? Que aí juntam os 3 ladrões num banco, aí vai lá e cada um sempre tem uma cabeça, e tem um tanto para você, um tanto para você. Mas eles estão entre eles mesmos, e um acaba matando o outro, já pegou a sacola dele que levou, aí aí vamos para Bahamas, vamos para Cancún, vamos para algum lugar, alguma ilha, não sei o quê, e com dinheiro. E foi interessante, muito ótimo ter trazido, porque eu fiquei pensando, né? Ananias e Safira parecia que era uma versão melhorada, olha só. Porque quando o Senhor questionou a Eva, ela pegou e falou assim, foi a serpente, foi a cobra. A culpa foi da cobra. Então, a culpa foi da terra. Vamos pegar assim, a culpa foi da cobra. Aí quando perguntou para o Adão, Senhor, a mulher que tu me deste. Então às vezes pegou e fez assim, né? Foi, mas porque o Senhor cobrou Adão. Quando foi, ele cobrou ele, porque a ordem foi dada a Adão. Então muitas vezes nós pegamos no gesticular que eu fiz com as mãos, quando a culpa. Mas a Ananias e Safira poderia dizer que foi uma versão piorada, o certo, piorada, não melhorada de Adão e Eva. Porque Adão e Eva eles estavam em desacordo, não estavam? A culpa foi dele, a culpa foi dele. Aí os dois, não, agora Pedro, que é o apóstolo, que entrega a oferta lá, vamos chegar. Nós estamos em acordo. Mesmo assim, que o homem tivesse em acordo entre eles, ainda assim, lá de cima o Senhor já estava olhando, que era um mal que deveria ser cortado pela raiz. Eu poderia dizer, né? Uma versão, então o pecado está sempre querendo uma melhorada. Mas ali piorou, e ainda na concepção interna, no coração, Deus realmente sabia a intenção verdadeira deles. Então, quando eu estava novo aqui na igreja, aí nós estava sempre esse assunto, dízimo e oferta na casa do Senhor. E uns falam dar de coração, outros falam isso e tal. Aí eu era novo em mulher, eu lembro até hoje, nunca mais esqueci. Aí ele falou para mim assim, ele falou, Flávio, a igreja batista, ela tem uma criança com Deus, dizimar e ofertar na casa do Senhor. Quem não faz, quebra a aliança. Eu fiquei pensando assim, e é verdade isso aí, porque se a igreja ela dizima, se eu estou aqui, eu tenho que obedecer e cumprir. E se eu não fizer, eu vou para outro que não dizima, né? Eu fiquei por aqui, eu era novo aqui na igreja, quando ele falou aí, dizimar e ofertar. Fala que não é por tristeza nem por necessidade, né? Com alegria, é com alegria. Aí uma pessoa uma vez me questionou, mas você ganha muito. Aí, assim, se você ganha 10 mil reais, seu dízimo é R$1.000, a matemática. Mas se você ganha um salário, vai, R$1.000, o seu dízimo é 10%, meu irmão, dando a mesma. Você, amanhã, se você ganhar os seus 10 mil, você vai dar os 10%. Mas o Neymar dá quanto? 10%. 10%. Igual eu falei, nós estávamos falando ali que 80% ficaria depois, é tipo assim, se eu tenho uma empresa, lá é 1 milhão que dá de investimento lá e tal, sei lá, quanto eu tenho que dar? 100 mil. A igreja não era para ser rica, você prepara se todo mundo fizer corretamente. A igreja, mas não é assim. Só sei que a Bíblia declara isso, que nem todos serão ricos. Nem todos. E algumas coisas que nós também tivermos, muitas vezes se você tiver algo, é perigoso até que você se afaste de Deus. Tem um pastor que brincava comigo e falou assim, porque eu olhei para tanto irmão que estava desempregado. Quando ele estava desempregado, ele estava no culto todo dia, pastor. Estava na oração, estava. Quando ele arranjou o emprego, ó.
Aí tava na praia, mas assim, eu vou orar para você, não pede mais para mim, não pede mais para eu orar para entregar e conseguir emprego. Não estava falando na maldade, mas às vezes algumas coisas que nós temos, o provérbio fala assim, Senhor, dá-me o que é necessário. Por quê? Porque se eu tiver a mais, eu vou esquecer o seu nome. E se eu tiver a menos, eu vou roubar e envergonhar o seu nome. Senhor, dá-me o necessário. O problema dos R$1.000 e dos R$10.000 está na mesma. Falou assim, se eu tirar aqui, vai me faltar. O que eu ganho dos 1.000 vai sobrar, vai me faltar. E se você falar assim, 10 mil para você, a minha é muito. Estou tirando muito para a igreja, vai dar R$1.000 para a igreja, estou tirando muito. Pode ver que é um problema? Aí você pega e fala assim, olha, não tinha esse problema, então continua com seus 1.000 mesmo, continua com os 10 e entrega para a glória de Deus. Seja com seus 10%, você crescendo, entrega para a glória de Deus. Barnabé entendeu que é mordomia. Então, eu vejo que esse texto ele traz uma temática muito bacana para os nossos dias. Os que entendem o que é mordomia baseiam-se em Barnabé. Aqueles que não entendem o que é mordomia, querem reter, querem ser gananciosos, viram a Claro, um questionamento. Ele falou assim, se hoje acontecesse isso na igreja, 80% ia morrer, eu falei, não. Sabe por quê? Porque muitos que estão na igreja não assumiram compromisso. Ananias e Safira, eles assumiram um compromisso perante a comunidade. Eles iam minar a comunidade naquela época, por isso, vamos falar assim, Pedro vai virar e falar para ele assim, por que Satanás mentiu no seu coração para você mentir contra o Espírito Santo? Você não mentiu para homens, você mentiu para o Espírito Santo. Você vai minar a comunidade cristã. Isso não era bom. Por isso que Deus interveio dessa forma. Ele falou assim, mas hoje é diferente? Não é. A questão de dízimos é oferta. É do seu tempo com Deus. Quanto você medita do seu tempo com Deus no decorrer da sua vida? Você dá só sobra na igreja. Eu estou na igreja todos os dias. Você dá sobra. Você dá o seu melhor para Deus. Quando você faz extremamente participatividade, você se propõe a fazer no seu relacionamento com a sua esposa. Você é transparente, você dá o melhor, você obedece lá o que está em Efésios. Marido, amai vossas esposas com amor sacrificial, a sua esposa, porque a esposa não se sujeita a Deus. Então, na verdade, o nosso relacionamento com o pecado é deturpado. Isso tem feito muitos cristãos viverem um cristianismo raso, superficial, a ponto de não ter intimidade e não conhecer o Deus que serve. Viram Ananias e Safira. E uma classe muito pequena, muitas vezes, se comporta como Barnabé. Assume um compromisso com o seu. Eu não estou preocupado com o que os outros vão dizer ou deixar de dizer. Eu ganho 100 mil reais por 10 mil. Eu ganho. É um meu compromisso com Deus. A igreja é legal. Os pastores não estão preocupados com a sociedade disso. Você vai dar para um partido, você vai dar um promete bem. Se você não quiser dar amém, compromisso da igreja. Mas o seu compromisso com Deus, você sabe exatamente o Deus que você serve e você precisa saber exatamente qual é o seu compromisso com Deus. E quando você tem isso, você tem que compromisso. Aí a importância de não se deixar, com essa atitude gananciosa de engolir. Porque essas atitudes gananciosas muitas vezes nos envolvem e nos leva a roubar, a defraudar. É a obra do contexto que está falando, né? A igreja leva o crente a roubar a Deus. Fala aqui as falas. Porventura, pode alguém roubar a Deus? O que temos roubado, Senhor? Nos dízimos, nas ofertas. E agora, no nosso dia a dia, no nosso relacionamento, tem pessoas que têm os compromissos, fizeram dívidas e depois coloca a culpa na pandemia. Eu não pago. Eu não pago porque o período de pandemia, fiquei desempregado, tal. Agora essa nova sistemática que eles estão aplicando aí para aqueles que estão devendo acertar o seu nome, eu vi a mulher falando, eu estava no período de pandemia, não consegui pagar. E ainda estou desempregada e não sei quando vou pagar. Devo sim, pago quando puder. Ou
com isso. Ela não vai pagar a dívida. Mesmo fazendo negociações, ela não vai pagar essa dívida. Então é uma questão de ganância, porque eu já gastei lá, eu já usufruí daquilo que eu precisava, agora eu preciso acertar, então deixa rolar. Então existe ganância de diversas maneiras, né? E às vezes a gente até enfrentar, né? Se a gente for levar o pé da letra, né? A gente vê o que a ganância faz. A ganância tira o pão da boca dos filhos. A ganância por juntar dinheiro, né? Às vezes leva a família a ter uma vida de privações, porque aquele que está ali com a cabeça é ganancioso, só quer reter, só quer guardar, e a família passando por dificuldades. Então isso é ganância, né? Então dentro da família, né, nós precisamos entender isso, que a ganância não faz bem. Deve ser tudo em comum, como foi falado aqui, tem que ser tudo em comum. Pegando uma parte do William, o comum da esposa, no comum errado, porque a Ananias Safira é o comum errado. O comum errado, às vezes, você está já no caminho errado e você faz com que a sua esposa, juntamente, ande nesse caminho errado contigo. Sabe que está devendo e ela, não, você concorda comigo. Vai ligar os credores aí, você concorda comigo. Errado. Não é a mesma atitude da Ananias Safira? Ela está pedindo para que ela comune com você num caminho errado. Eu estou indo errado. Ok, ela concordou com você. Mas você tem outras qualidades, tal. Mas eu sou certo nisso, Mas naquela parte eu estou errado. Então nós estamos numa noite agora que ela mexe, né? Que Deus quer mexer com as nossas áreas que estão na mentira, que é a palavra-chave, nossa mentira, e Ele quer mudar. Ele quer que nós quebremos, porque a sua esposa, meu marido aqui, mas ele pega e se considera que em todas as outras coisas, ele tem uma errada, que ele faz com que eu concorde com ele, mas as outras são boas. Mas você acha que também diretamente ela não sente, ela não pensa? Eu tenho uma aí, eu quero que você seja verdadeiro na sua totalidade e abandone aquele que confessa e deixa alcançar a misericórdia. Esposa, eu fiz, talvez você esteja identificando, ó, fiquei pensando comigo mesmo, gente, tem coisa errada. Fiz com que ela acordasse comigo algo errado que eu, pela minha ganância, pelo meu erro, pela minha avareza, pela minha falta de mordomia, que a mordomia é você administrar os seus bens como se fosse um presente do Senhor e devolvê-lo. Eu estou apenas usando essa caixa aqui na minha, estou usando. Eu estou cuidando, porque um dia vão vir, o dono vai vir para dar conta, ó, a caixa está, ó, não tem os falantes, a conexão estava ruim, estou devolvendo. Assim como os bens, como os nossos filhos, como o nosso salário, como a nossa posição, como líder, as coisas que nós fazemos, nós vamos devolver a nossa mordomia ao Senhor. E nesse erro nosso, nós usamos algumas partes do corpo. Está lá, eu queria dizer do pé. Pondera a vereda dos teus pés e todos os teus caminhos sejam retos. Tem um irmão lá do bar, do churrasco que não foi, ou no bar, ou em outras coisas. O pé novamente, não entres na vereda dos perversos, nem siga pelos caminhos dos maus. Talvez o Senhor cortou lá, Ananias Safira, alguém também entraria. Então, já cortou de vez. Outro versículo, não declines nem para a direita, nem para a esquerda, retira o teu pé do mal. Esse negócio vai dar ruim, essa sociedade vai dar ruim. Você está vendo alertas de coisas que não vai, retira o teu pé do mal e não vai nisso, meu querido. O caminho dos perversos é como a escuridão. Eles tropeçam e nem sabem do que tropeçaram. Você vai querer andar com o perverso? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que brilha mais e mais até ser dia claro. Os olhos, porque existe na Bíblia a concupiscência dos olhos, é o nosso desejo. O nosso desejo é como o mundo dos mortos. Se você não tem isso, ele sempre tem lugar para mais um. Você acabou de comprar o modelo tal, que é o 1.0 aspirado, aí surgiu o turbo dele, 1.4, sabe? É que nem eles usam muito o exemplo de mulher, mas nós também temos muito. A mulher compra
o sapato, aí tem alguma coisa que combine, a bolsa, tal. O nosso desejo é como o mundo dos mortos, a gente sempre tem lugar para mais um. E as propagandas de marketing, elas sempre são direcionadas no horário que tal pessoa está. Né? Pela manhã as crianças estão assistindo, no horário que o pai, o chefe de família vai, e as propagandas são direcionadas, porque sabe que é horário de consumo. E você sabe que existem outras ferramentas A aí. internet usa algoritmos também agora, né? Você fala um negócio e já está caindo ali. Né? Hoje é assim. Isso mesmo. Nossa, tem um celular aqui, celular não sei o que, várias propagandas. Você fica piscando lá. Eu vi sim, tive interesse porque tem algum. Depois tá lá. Bombardeio. Os olhos. Então, Jó, ele fez um acordo. Olha o que ele falou. Está lá em Jó, capítulo 31, versículo 1 e 2. Fiz um acordo com os meus olhos de não cobiçar, não olhar com cobiça para as mulheres. Não olhar com cobiça para as mulheres, um acordo com os olhos. Olhos altivos, nós já falamos. É um olhar arrogante, um olhar orgulhoso. A palavra do Senhor também nos diz que o soberbo, o Senhor irá abater. Ele não gosta dos soberbos, dos altivos, ele irá abater. Então ele não gosta. Nós vemos ali sobre aqueles que ele odeia, aborrece. No coração, tudo meio que ele envolve, porque os outros órgãos estão relacionados com ele. Nós já lemos ali, já falei sobre Provérbios 4, 23, mas muita coisa está relacionada ao coração. Então, assim como o irmão deu exemplo ali das propagandas que minam a gente, eu peguei alguns textos aqui e falo assim, sobre tudo que se deve guardar no coração, porque dele prossegue a saída da vida. Outros textos em Provérbios também falam, guarda os meus ensinamentos no íntimo do teu coração. Assim como nós somos minados de tanta coisa ruim, como nós estamos nos revestindo de tanta coisa boa para poder combater. Teve um culto que a semana inteira eu vi, a armadura de Deus, a armadura de Deus, a armadura de Deus. Mas você tem que me armar. Armar com o quê? Com o escudo, com a espada, com o capacete, com os pés da preparação do evangelho. Quando você vai pregar para alguém, fala, tem coragem, mas aí você tem que estudar, você estuda a palavra do Senhor e vai com ousadia e coragem. A espada é a palavra do Senhor, o escudo para você se proteger contra os dados inflamados do diabo. Então você acaba se preparando. Então o que você está enchendo o seu coração, meu soldado, para ir para essa guerra? Do que você está se enchendo? Outros textos falam, não está alusivo a tatuagem, tá? Escreve-os na tábua do teu coração. Não é tatuagem. A minha mãe ela coloca, acho que não sei se é tipo outra pessoa idosa, ela vai colando nas partes da casa assim. Ela coloca aqui, assim, uns peitos comigo. Eu não dei nada. Mas é porque a memória às vezes não vai, né? Às vezes vai esquecendo. Mas é bom, tem a sala de oração ali da igreja, você vai ver nos textos. Aí antes de começar a oração você vai lendo, você declara a palavra, você ora declarando a palavra, declarando o certo. Porque vem tanta notícia errada e tanta inverdade está sendo dita como certo. Vamos olhar hoje no nosso cenário, no Brasil, né? Pode roubar, pode não sei o que, vamos soltar o ladrão do preso. Mas os olhos de Deus não estão tapados, seus ouvidos não estão fechados e as suas mãos não estão encolhidas. E muitos perguntam, Senhor, o Senhor não está vendo isso? O Senhor está vendo. O Senhor está vendo sim. Haverá um tempo para com que essas pessoas sejam. É porque às vezes a gente quer a nossa justiça, o nosso, né? Mas a justiça dele é melhor, porque a longanimidade, quem sabe essa pessoa, ela vai se tornar um grande instrumento de Deus. O outro Ananias, que não é esse mesmo da Safira, tinha um outro. Quando Paulo se converteu, Paulo era perseguidor da igreja. Já estava lá, prontinho com as cartas para poder. Aí pega e Deus se encontra com ele pega, fica cego, fica de jejum, as pessoas não estão vendo, então aí Deus levanta alguém para ir lá falar com ele. Quem que é? É Ananias. Esse é um outro personagem, tá? Que é o mesmo nome, Ananias. Aí, perante Deus, Ananias fala, Senhor, pega alguém ruim aqui, muito ruim aí, você sabe que mata, você sabe, aí vamos pegar assim,
um traficante, sabe? Famoso. Ou nem muito, aquela pessoa que, pra você, fala assim, esse aqui eu acho que não tem jeito, sabe? Um dia eu fui fazer um evangelismo, e os rapazes estavam lá com a nerguilha, muito jovem, e tinha um lá que ele estava assim, estava meio doido mesmo, e eu peguei e falei assim, ó, falei, Deus, adianta escrever, você é um servo escolhido para o Senhor, e tem um plano muito bom. Ele olhou assim, e os outros ficaram assim, ele? Porque muitos concentravam nele, tudo que ele fazia, os outros também, os outros até deram atenção à palavra, mas aquele cara ali meio que nada, aí ele falou, fica quieto aí, sai daí, já queria me tochar, vem aqui, você tá, não, eu vou continuar, e é com você mesmo que Deus quer algo, hein? Olha, vocês estão em volta, ele é um grande instrumento do Senhor, ele é um grande instrumento do Senhor. Uma outra vez ele passou na porta da igreja, ele me olhou assim, me reconheceu. Ele me reconheceu, esse menino tem algo. São justos esses. Somos nós, sabia? Um dia éramos nós. Se você olhar e pensar, você era um instrumento muito bom na mão do diabo. Você era um instrumento muito bom, sabe? Só que Deus, no seu infinito amor, ele deu o primeiro passo e resgatou você. E hoje você está aqui. Você tem autoridade, é resgatado, a sua beleza. Tem muito aí que está nesse mundo, parece que é uma beleza, mas é resgatado a sua autoridade, a sua beleza. Existem irmãos lá na igreja lá, eles muito diferentes, assim. A gente conhece eles, o pessoal tira aqui e fala que é feio. Os homens entre nós, a gente está nas minas dele, esse cara é feio, sim. Mas esse homem aqui, ele é honrado, é um pai de família, que chega, a esposa ama ele, sabe onde ele está, e que volta. Então, irmãos, saibam que o temor ao Senhor é uma proteção, é um refúgio seguro para a sua família. Você se livra de tanta coisa, sabe? Talvez os seus filhos nem te digam, meu pai, né? Vou usar o Léo como exemplo. Outro dia ele abriu aqui na segunda-feira que a gente retomamos um curso, assim, irmão, eu estava com uma vida desgraçada, usar esse termo, ele não usou esse termo, mas é uma ruim, sem a graça de Deus. E imagina qual o caos, e se fosse dizer para cada um ali, dizer para ele, ó, meu filho, não saíram as palavras, mas ele sabia o que era dito. E agora vindo para Cristo, ele também sabe o que os filhos dele, só que agora ele não fala, porque louve-te o estranho, não a tua boca, é a boca dos outros que louvam o que Deus tem feito na vida dele. E louve-te o estranho, não a tua boca, meu Deus. Em 1 Timóteo, está encerrando de novo. 1 Timóteo capítulo 5. Primeiro Timóteo 5, 22, nos diz o seguinte, vou acelerar, tá? A ninguém imponhas precipitadamente as mãos. Não te tornes cúmplice de pecados de outro. Eu estou lembrando de novo da Safira. Não te torne cúmplice. Conserva-te a ti mesmo puro. Esse texto aqui eu não sei se eu vou conseguir explicar totalmente, mas era uma separação de pastores e presbíteros. E diáconos, ele tinha que ter umas qualidades morais. Marido só uma mulher, não dadovino, não espancador, de uma só palavra, não de dobro ânimo. Essas são as características que são para um diácono ele ser separado. Então, primeiro separe esse obreiro, verifique se ele realmente segue e depois você impõe as mãos para ele e unja ele. Estava dizendo isso. Aí eu pensei em mãos porque eu falei de tantos órgãos e eu não falei as mãos, aí é você colocar assim, eu boto a mão no fogo por ele. Sabe? Não é um termo que a gente usa, mas nem sempre, às vezes, algumas pessoas que nós botamos a mão, não deveria botar a mão sobre essa pessoa. E aqui, esse texto está explicando que observe bem se realmente dá para colocar a mão sobre as pessoas que serão separadas, porque a igreja precisa desesperadamente de líderes espirituais. Então estaria levantando um pastor, estaria levantando um presbítero que é ajudante de pastor, estaria levantando um diácono que tem umas atribuições um pouco menores que o pastor, mas se você olhar nas iniciais, são todos iguais. O meu amigo pastor ele falou assim, olha, eu era pastor, presbítero,
E agora eu sou pastor. Eu não mudei nada, irmãos. Agora sobre mim só está apenas mais uma responsabilidade. E eu conto com vocês para poder exercer. É mais um cargo. Então, seja o pastor, o presbítero, todos têm que seguir. E sobre alguns está uma responsabilidade maior. E a quem é muito dado, muito será cobrado. E eu pensando aqui nesse desafio, você fala assim, puxa, aí talvez eu não daria a minha segunda propriedade, que era comum, ele venderia a sua segunda propriedade, como o Barnabé o fez, e foi aceita, a oferta dele foi aceita por Deus. Talvez você não daria. Eu não estou querendo te comprometer aqui para você vender o seu carro. E existem necessidades ali da igreja, ali a dívida não tem mais, mas existem outras coisas. Essa semana no boletim lá da igreja lá mandou um missionário, acho que é Ronaldo Atanásio, é irmão da Denise, que está lá, não sei onde que está, está lá na rua, não sei se alguém sabe, está na aldeia dos índios, e mostrou toda a vida financeira dele aberta lá, todinha, e de tudo que ele precisa. Então sempre necessidades vão surgir, irmãos, então você pode contribuir na forma que for. Ali tinha lá uma mensalidade de R$115 de um seminário que ele precisa participar, que vai ser bom, 12 prestações de tanto. Existe um seminário teológico, R$400, eu gravei alguns valores na cabeça. Estudo, educação, ele tem 3 meninas, 3 crianças, esse missionário. É ruim ter muito filho? Não. Tem missionário que está sofrendo, na oração de ontem falamos isso, tem missionário que está sofrendo. Só porque eu sou missionário, eu tenho que viver pobre, tenho que viver na miséria. Não, tem missionário que tem filho. Você não quer formar seu filho na faculdade, não quer um carro bom, você não quer um carro bom para seu filho? O missionário também quer, ele tem filho. Por que ele não pode ter? Sabe, confrontos assim. E às vezes ele deixou todo o seu conforto, e até os missionários mas não tem estudo, talvez para a qualificação deles, você pode ver. Não, tem pós-graduação, tem uma outra irmã, a esposa desse missionário que foi fora, ela tem graduação, ela era concursada, tinha um emprego estável e deixou para servir o Senhor. E quantas vezes a gente pensa e não entrega? E às vezes deixamos passar fome. Lá na igreja do Batista do Jardim Joseli, o pastor Mauro assumiu, e foi interessante que o pastor, que é o pastor cabeça dele, ele saiu dessa igreja e foi lá, e foi justo um pastor lá de cabeça branca, e pregou no seu nome dele, da igreja dele. E foi muito interessante, ele falou assim, olha, eu quero falar para a igreja, porque vocês têm que cuidar do seu pastor. Tem que dar uma roupa bonita para ele, quando o aniversário dele chegar, e não deixa o teu pastor passar fome. Não deixa o teu pastor, cuida do teu pastor. O irmão falou, trazer o nosso dízimo e oferta, é cuidar da igreja do Senhor para que haja mantimento, para que os pastores que se dedicam ao estudo da palavra, eles possam ficar lá na oração e na palavra e não tenham que servir as mesas. Por isso que foram levantados os diáconos. É para essa finalidade que foram levantados os diáconos, para que as outras funções eles pudessem fazer, mas o pastor ficasse sobre a palavra e a oração. Então, aqueles que, aí nos textos falam que os presbíteros que têm essa dedicação, que eles devem receber salário dobrado. Então não imponha, irmãos, as mãos sobre situações que não devem. Então, ao usar as suas mãos, eu usaria para essa situação, e não te torne cúmplice do pecado de outro, foi o que aconteceu lá com a Safira. Essa semana mesmo aconteceu lá um problema lá da construção, e aí os líderes lá da igreja eles chegou para mim e falou assim, pastor, está acontecendo um negócio assim, e tal. Aí eu falei assim, eu estou indo aí, falei, não, pastor, não, pode deixar, o senhor tem coisa mais importante do que essa. Hoje eu sabia que a gente resolve. E a coisa está na parte de material, parede lá, né, no governo lá, e eu ia lá. Eu vou lá, nossa, que coisa mais importante. E realmente é a visão que a gente tem passado para as nossas ovelhas lá. Essa visão que está passando aí. E é realmente os pastores, às vezes sobrecarregados com tantas coisas que a gente estava subindo. O irmãozinho foi lá, pastor, você não está vendo? Eu vou ficar lá, velho. Peguei a lâmpada ali, não, desce aí. O trabalho é outro. Não deixou eu trocar a lâmpada da igreja. Porque realmente a importância cada pessoa está no seu devido lugar, trabalhando, servindo realmente.
cada um achar o seu espaço dentro da igreja, fica menos pesado para os outros. Então isso tem que ser exposto. Muitas igrejas estão perdendo essa essência, né, esses valores. Já me deu horário que eu queria? Salmos 23, na hora que o pastor falou, Salmos 23. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Em uma versão em inglês está: o Senhor é meu pastor e de nada terei falta. Então, toda vez que nós lemos, e até lendo na versão em inglês, eu vejo como uma resposta para mim, um benefício para mim. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. E agora o pastor comentando uma necessidade: o Senhor teu pastor, nada te faltará para você auxiliar o teu pastor. Nada faltará o seu recurso, você colocou o seu recurso para o teu pastor ir à frente, para com que o ministério siga à frente, para com que outras obras aconteçam que estão paradas ali. E que por que não inicia logo uma obra da reforma, do grande prédio? Por que não inicia? Porque nós estamos retendo, porque surgiu mais uma. Se participar das reuniões ali que eu não faço parte, com certeza. Então, mas surgiu agora uma outra pequena e nós podemos aí, sabe? É que nem na sua casa, o porquinho. Às vezes você estava juntando para tal coisa, você tem que interromper, quebrar o porquinho e para ir para uma outra. E não que não seja, mas surge não. Então sabe que o Senhor é teu pastor e nada te faltará. Nada vai faltar para você engajar nisso e você participar. E Ele conta com a gente, né? O texto fala: o Senhor meu é o ouro e a prata. Para que Ele ia precisar da gente? Pensa só. O Senhor é a terra e toda a sua plenitude. Ele não precisa de nada. E ele colocou ainda para a gente 10% para a gente entregar. 10%. Que é o mínimo. É o 10%. Ele precisava da gente? Não precisava. Mas o Senhor continua contando com a gente. Ele continua contando com a gente, Ele continua contando com você para tirar, para poder ir e para poder participar. E eu agradeço a oportunidade, em nome de Jesus, que orar. Obrigado, Deus abençoe. Podem ficar tranquilos que eu não vou falar mais nada, só vamos orar, né? Vamos colocar em pé, orar pelos nossos pedidos. Coloque seu pedido diante de Deus. Deus é poderoso para atender, viu? Essa semana, infelizmente, eu troquei de carro, é uma coisa que o homem faz muito, né? Aí eu passei por cima da minha cachorrinha. Ela que está entrando aqui dentro do portão, minha cachorrinha está com seus 15 anos de idade já. Não teve tempo para ela correr e eu passei por cima e senti a roda batendo, passando por cima e ela gritando. Não aquele grito assim, contínuo, mas terminal, um grito só que na frente não acabou, né? Já era. Vou enterrar, despedi, orei a Deus agradecendo, lamentei muito. Mas Deus, se o Senhor tiver ainda algum interesse nisso, se for a tua vontade, não se mova pela minha vontade, pela minha oração. Não quero te condicionar a minha oração. Eu quero que o Senhor faça pela tua vontade, não pela minha. Não condicionado à oração que eu fiz. O Senhor me dá mais um pouco de tempo de vida para ela. Aí ela deu um pulo, se levantou. E no outro dia ela estava brigando com outro cachorro pela comida. Colocou outro cachorro para correr. E está lá, livre e disposta. Então Deus ouve essa oração. Coloque seu pedido diante dele, eu vou estar orando. E coisa difícil, coisa fácil você resolve. Coisa difícil. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos abençoou essa noite. E tem nos abençoado dia após dia e sempre com novidades. O Senhor sempre nos surpreende com coisas novas. E eu te peço por cada irmão que está aqui presente, que ele possa sair daqui com essa certeza de que o Senhor está ouvindo a sua oração. E segundo o teu querer, ó Deus, o Senhor possa atender às suas necessidades de cada um. Por mais difícil que aparentemente possa mostrar-se, mas nós sabemos no Deus que nós temos crido, que é poderoso para fazer infinitamente mais. Em nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Deus abençoe, fica com Deus e nos veremos domingo, né? Os cultos EBD, culto da manhã e tarde. Deus abençoe. Tem um lanchinho ali, ó, um cafezinho fresquinho ali para vocês.